Olá, bora desvendar o que rola nos bastidores das grandes organizações para garantir que tudo funcione direitinho? Hoje a gente vai mergulhar no manual que guia os guardiões internos da integridade, o modelo da auditoria moderna. Pois é, essa é a grande questão, né? Em estruturas super complexas, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, quem é que garante que as regras estão sendo seguidas e que os riscos estão sendo cuidados? Exatamente. A resposta está numa função bem específica, que foi criada justamente para ser esse olhar crítico independente, mas que atua dentro da própria organização, os auditores internos. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O trabalho deles não é aleatório, não é baseado em achismo. É tudo guiado por um roteiro super detalhado, um verdadeiro modelo global de como as coisas devem ser feitas. Então, bora entender isso melhor. E o mais legal é que esse modelo não é algo que uma empresa ou um país inventa. Não, é um padrão internacional que define como a auditoria interna tem que funcionar em qualquer lugar do mundo. E aqui está ele. Esse diagrama que a gente vê, o tal do IPPF, é a base de tudo. Pensa nele como se fosse a constituição da auditoria interna, sabe? É o que organiza todas as diretrizes e padrões que a profissão inteira precisa seguir. Bom, e lá no topo de tudo, no coração dessa estrutura, está a missão. E ela é super clara sobre qual é o propósito final da auditoria interna. Agora, olha que interessante aqui. A missão não é encontrar problemas ou apontar erros. É aumentar e proteger o valor. Isso mudou completamente a perspectiva, né? A auditoria interna existe para fazer a organização ser melhor, mais forte e mais valiosa. Beleza, então. Saindo da missão, a gente chega na parte da estrutura que, olha, não tem negociação. São as regras do jogo que todo auditor tem que seguir, sem exceção. Esses são os 4 pilares. A definição diz pra gente o que é a auditoria interna. Os princípios fundamentais mostram como ela deve ser. O código de ética, guia o comportamento. E as normas detalham o passo a passo da prática. Essa é a definição oficial. E sério, as palavras mais importantes aqui são independente e objetiva. Sem isso, a função toda perde a credibilidade, perde o propósito. O objetivo é sempre agregar valor. Tá, mas como se garante que essa definição saia do papel e aconteça de verdade? É aí que entram 10 princípios essenciais. Eles são um tipo o alicerce para uma auditoria que realmente funciona. Os 5 primeiros são a base de tudo. A gente está falando de integridade, de competência, de independência e de garantir que a equipe de auditoria tenha a posição e os recursos certos para fazer seu trabalho sem ninguém se metendo. E essa história de objetividade é levada muito, mas muito a sério. A norma chega a falar em manter uma atitude mental imparcial. Sabe o que isso quer dizer? Que os auditores não podem deixar que o julgamento deles seja influenciado pela opinião de outras pessoas. Já os outros 5 princípios são mais sobre ação, sobre colocar a mão na massa. Porque não adianta só ser íntegro e competente, né? É preciso se comunicar bem, focar nos riscos que realmente importam, ser proativo e, o mais importante, promover a melhoria contínua da organização. Beleza. Agora que a gente já entendeu os princípios, como é que isso vira trabalho de verdade no dia a dia? Basicamente, a auditoria interna tem 2 papéis principais. Essa analogia é perfeita. Pense assim, no serviço de avaliação, que o pessoal chama de assurance, o auditor é tipo um juiz. Ele é imparcial, olha as evidências e dá um veredito. Agora, na consultoria, ele é mais um conselheiro. Ele dá umas dicas para melhorar os processos, mas a decisão final não é dele. Então, o ponto-chave é o seguinte: nos serviços de avaliação, é o auditor quem define o que vai ser olhado, para garantir total independência. Já nos serviços de consultoria, o escopo é combinado com a área que pediu ajuda, como um projeto feito em conjunto. Aqui fica bem claro de ver a diferença. Repara que a avaliação envolve 3 partes: o auditor, o dono do processo e o usuário final da informação, como a diretoria, por exemplo. Já a consultoria é mais direta, uma relação de 2 partes: o auditor e o cliente que pediu a ajuda. Bom, estamos chegando na reta final. Então, vamos juntar todas essas peças para entender por que esse sistema todo, tão rigoroso, é tão importante. No fim das contas, é para isso que tudo isso existe. Esse PPF não é só um monte de papel e burocracia, sabe? É um mecanismo inteiro projetado para construir confiança. Ele garante que existe uma função dentro da organização dedicada a uma análise honesta e imparcial, com o único objetivo de fortalecer a empresa. E para fechar, fica uma reflexão. O modelo da auditoria interna é todo focado em independência, objetividade
e melhoria contínua. Agora imagina o impacto se essa mesma lógica, essa mesma prestação de contas fosse aplicada de forma tão estruturada em outras áreas da sociedade. Fica aí o pensamento.